Boa noite, meu nome é Arthur. E hoje venho compartilhar com vocês esta história tão sombria que infelizmente me coube viver por acasos do destino. Já se passaram vários anos desde então, quando eu era mais jovem e ainda podia andar de bicicleta. Agora sou um senhor mais velho e já não posso mais fazê-lo. Enfim, esta história é um pouco delicada, então se você for sensível, sugiro que não a ouça. Esta é a primeira vez que reúno coragem para contá-la a muitas pessoas. Ser ciclista sempre foi meu passatempo favorito. Como morava em um lugar com muitos parques florestais, adorava explorar esses belos locais cheios de natureza e passar as tardes pedalando por lá. Certa tarde pedalei até um grande parque florestal que ficava a umas 2 horas da minha cidade. Planejava passar toda a tarde explorando aquela linda floresta com minha bicicleta até anoitecer. O lugar era imenso e fácil de se perder, mas eu estava bem equipado e experiente, então decidi adentrar aquele lugar imponente com suas árvores gigantes. Havia pouquíssimas pessoas de bicicleta naquela área, e quanto mais eu me afastava e entrava na floresta, mais sozinho eu estava. A noite estava caindo, e decidi que era hora de retornar para conseguir chegar ao meu carro antes que escurecesse completamente e pedalasse com dificuldade entre os galhos. Quando estava prestes a virar minha bicicleta, a cerca de 5 metros, meio escondida atrás de uma árvore, vi uma menina parada. Ela era muito pequena. Na época, eu calculava que tinha entre 6 e 9 anos. Seus cabelos eram castanhos e eu não podia ver suas roupas, pois seu corpo estava escondido atrás da árvore. Apenas sua cabeça estava visível. A situação me pareceu extremamente estranha, pois aquele era um lugar muito profundo na floresta. Não importa quantas vezes eu olhasse, não conseguia ver os pais dela por perto. Estava completamente vazio, apenas com os sons das aves ao fundo. Perguntei à menina se ela estava perdida, mas não obtive resposta. Ela continuava me observando de trás da imensa árvore. Comecei a me sentir muito desconfortável estando sozinho com ela. A situação estava ficando cada vez mais sombria e o local estava escurecendo rapidamente. Insisti mais uma vez, perguntando se ela estava perdida e onde estavam seus pais. Também perguntei como ela havia chegado até ali, mas novamente não houve resposta. Em momentos como esse, você fica atordoado, sem saber como reagir ou o que fazer. Não queria deixá-la sozinha e não tinha cobertura de celular para pedir ajuda. Houve um momento de silêncio enquanto eu pensava no que fazer, mas então vi a menina saindo de trás da árvore e caminhando mais profundamente na floresta. Eu a seguia caminhando com minha bicicleta ao meu lado, tentando falar com ela para que me ouvisse, mas também não queria assustá-la. Notei que seu vestido estava sujo e rasgado em algumas partes. Continuei caminhando atrás dela, mantendo uma distância respeitosa para não assustá-la. No entanto, fui eu quem começou a sentir medo dela. Não caminhamos por muito tempo, mas pareceu uma eternidade para mim. De repente, vi quando ela entrou em um local muito estranho, algo como uma caverna ou uma grande rocha com uma fenda onde pessoas caberiam. A propósito, um cheiro nauseante emanava dali. A menina entrou naquele lugar e não saiu mais. Nesse ponto já estava completamente escuro. Acendi a lanterna em meu capacete e a apontei para o local. O que vi ali é algo que não desejo para ninguém. Havia o corpo de uma criança em estado de decomposição, vestindo o mesmo vestido da menina e com os mesmos cabelos castanhos. Imediatamente senti vontade de vomitar. A situação era avassaladora. Tremendo e chorando, deixei minha bicicleta cair várias vezes, mas nem sentia a dor. Era mais o impacto e a adrenalina do momento. Claro que reportei imediatamente às autoridades e elas seguiram com o protocolo apropriado. Não sei que tipo de horror poderia ter levado aquela criança tão pequena a um fim tão terrível, se foi causado por um ser humano ou algum animal.
Essa notícia nunca chegou à mídia. Nunca encontrei qualquer menção dela, por mais que procurasse. Mas o que mais me custava acreditar, entender e também contar era como eu tinha chegado àquele lugar. Nem eu mesmo podia acreditar que meu espírito tinha chegado tão perto dos restos mortais daquela pequena. Foi a primeira e última vez que testemunhei algo paranormal. Vocês podem imaginar o impacto terrível que isso teve sobre mim. É algo que ainda me entristece lembrar, e conto essa história com todo o respeito pela pequena criança, que agora descansa em paz, pelo menos é o que espero. Olá a todos, me chamo Henrique e hoje quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e minha ex-namorada há alguns anos atrás, quando costumávamos fazer longos passeios de bicicleta por uma estrada de terra ao lado de uma movimentada rodovia em minha cidade. Isso foi muito assustador e ainda não acredito que fomos nós que vivenciamos isso. Vários amigos que também praticavam ciclismo já haviam nos contado a história, mas nunca acreditamos neles. Minha ex-namorada se chama Paula. Ela me convenceu a irmos andar de bicicleta lá, pois no final do caminho havia um belo riacho e muita natureza. Fomos à tarde, já que era verão, e o calor estava intenso demais para sair durante o dia. Partimos por aquele longo caminho, apreciando a paisagem e o som dos pássaros. Não conversávamos muito. Gostávamos de aproveitar a natureza. Lembro-me que Paula estava atrás de mim, pois o caminho era estreito e de sentido duplo. Embora devo dizer que não havia muitas pessoas, talvez tivéssemos visto outro casal de ciclistas voltando, mas tudo estava calmo e solitário. Já estávamos mais da metade do caminho em direção ao riacho quando, de repente, Paula caiu da bicicleta. Só ouvi o barulho e parei imediatamente para ajudá-la. Corri e perguntei se ela estava bem, mas enquanto a ajudava a se levantar, ela não desviava o olhar de um lugar específico entre os arbustos ao lado do caminho. Eu olhava para ver o que ela estava olhando, pois não me respondia e parecia assustada. Perguntei novamente o que tinha acontecido e ela me disse: "É que vi alguém nos observando. Era um homem muito alto, mas não vi o rosto dele, pois estava coberto por galhos." Fiquei perplexo e lhe perguntei se ela estava certa. Ela estava muito perturbada e repetiu isso inúmeras vezes, pedindo que eu acreditasse nela. Tentei acalmá-la, dizendo que acreditava, e fui me aproximar para verificar se o homem ainda estava lá. Mas não havia ninguém à vista, pelo menos não naquele momento. Disse a ela para irmos embora, e então subimos nas bicicletas. Desta vez, sugeri que ela fosse na frente para que eu pudesse protegê-la e vigiá-la melhor caso necessário. Continuamos pedalando e finalmente chegamos ao riacho. Descemos das bicicletas e nos sentamos no chão para descansar e falar sobre o que tinha acontecido. Ela me contou novamente sobre como viu o homem, alto, usando calça e camisa formais, com o rosto deformado. Em ambas as ocasiões ele estava nos espionando. Enquanto conversávamos, um senhor que estava pescando nas proximidades de repente nos disse: "Vão logo para casa, vai escurecer e aquele homem adora assustar as pessoas. Ele costuma desaparecer no escuro." Perguntei quem era aquele homem e por que ele o chamava assim. O senhor explicou que aquele homem costumava trabalhar na cidade, mas morava perto e uma noite foi atropelado por um adolescente bêbado enquanto caminhava para casa. Desde então, dizem que ele aparece nas noites naquele caminho, assustando e espiando ciclistas. A essa altura eu estava incrédulo, mas também com medo. Agradeci ao senhor e disse a Paula que deveríamos ir embora. Ela estava muito nervosa e com medo, afinal, ela realmente tinha visto algo. Era quase noite quando começamos a pedalar novamente. Paula ia na frente e estávamos no meio do caminho quando, de repente, eu também o vi. Ele estava lá novamente, ao lado do caminho, atrás de alguns arbustos.
Vi a silhueta dele muito alta. Não quis dizer nada a Paula para não assustá-la ainda mais, pois agora estava escuro. Senti muito medo e calafrios, algo indescritível que acredito que apenas pessoas que passaram por situações semelhantes podem entender. Graças a Deus conseguimos sair de lá ilesos. Chegamos ao carro e nos afastamos rapidamente, nunca mais voltando lá. Portanto, se alguém que você conhece contar uma história estranha sobre um determinado lugar, dê o benefício da dúvida, pois pode ser verdade. Assim você evita passar por uma situação desagradável ou um grande susto, como nós passamos. Meu namorado e eu tivemos uma experiência paranormal há alguns meses em uma estrada. Ambos somos ciclistas há muito tempo. Nos conhecemos em uma dessas corridas que acontecem a cada 6 meses em minha cidade. Sempre gostamos de sair para uma estrada que fica perto de onde moramos, porque ela é fechada para veículos devido ao perigo. É usada apenas por ciclistas ou pessoas que vão correr lá. Naquele dia passamos o tempo todo lá. A vista era incrível, então tiramos fotos e pedalamos o máximo que pudemos. Já estava escurecendo no caminho de volta, mas isso não era um problema para nós. Na verdade, adorávamos andar de bicicleta à noite e ainda víamos outras pessoas passando com suas bicicletas. Não nos sentíamos inseguros nesse sentido. O estranho aconteceu mais adiante, quando estávamos em um trecho onde há um penhasco. Ambos notamos que havia pessoas subindo por lá. Estava longe o suficiente para vermos silhuetas de pessoas tentando escalar para chegar à estrada lá em cima. Minha namorada se alarmou, mas ela pôde sentir que não eram pessoas deste plano. Eu queria ir ajudar, mas ela me impediu e disse: "Não vá. Não olhe para eles. É melhor que não percebam, eles não estão mais aqui." Minha namorada sempre foi muito espiritual e, desde criança, pode ver coisas que pessoas comuns não veem. Ela até costumava conversar com o avô falecido quando era pequena e dizia que podia vê-lo. Mas isso não é o foco agora. Apenas queria explicar por que acreditei nela imediatamente quando ela me disse isso. Portanto, obedeci instantaneamente. Olhei para o outro lado e ambos diminuímos a velocidade da bicicleta. De fato, quando passamos pelo local onde as pessoas estavam tentando subir, não havia absolutamente ninguém. Até olhamos com a lanterna, mas não havia sequer pegadas. Era como se tivessem desaparecido. Minha namorada me disse: "Eu te disse." Eu estava muito surpreso e um pouco assustado também, embora não fosse tão irracional que isso acontecesse ali. Muitos carros caíram daquele penhasco ao longo dos anos, e muitas pessoas perderam a vida ali. É importante respeitar esses espíritos, talvez ainda não tenham encontrado o caminho deles. Pelo menos é isso que minha namorada me explicou e eu acredito nela, pois vivenciei isso pessoalmente e ainda não consigo acreditar. Foi a primeira e única vez que vi o que podemos chamar de fantasmas. Olá, Relatos. Espero que possa narrar minha história. É algo sombrio e aborda assuntos delicados. Me chamo Guilherme, mas me chamam de Gui e vivo no norte do Brasil. Há anos tenho um grande interesse em ciclismo e já participei de várias corridas. Tenho vários amigos que também são ciclistas e alguns deles me mostravam rotas nas áreas rurais da minha cidade, onde costumávamos pedalar sem problemas. Embora agora seja mais arriscado devido à criminalidade. Isso aconteceu quase 2 anos atrás, em um dia em que decidi explorar as áreas rurais nos arredores da minha cidade em minha bicicleta. Tenho um apreço pela natureza, então gosto muito de pedalar pelo campo e observar a paisagem. Naquele dia, decidi sair sozinho, já que meus amigos estavam ocupados.
após um longo trecho pela estrada, vi uma trilha de terra no meio da mata e achei interessante explorá-la. O dia estava nublado, o que me favoreceu, pois o sol não estava forte. Embora não saiba exatamente quanto tempo pedalei, já estava quase escurecendo quando vi uma senhora com sacolas de compras sinalizando para mim. Me aproximei dela, e antes que eu pudesse perguntar o que ela queria, ela disse o seguinte: "Você precisa sair daqui, rapaz, é perigoso. Não é bom estar por aqui a essa hora. Volte para casa." Perguntei o motivo do perigo, pois a curiosidade me consumia. Ela apontou com o dedo e explicou que as 2 casas abandonadas ali eram lugares onde pessoas eram mantidas em cativeiro e sofriam coisas terríveis durante a noite. Além disso, mencionou que as almas das vítimas vagavam por aqueles caminhos durante a noite. Fiquei intrigado com o aviso dela, mas agradeci e ela se afastou. Porém, uma dúvida pairava sobre mim. E se acontecesse algo comigo por não ter dado ouvidos àquela senhora? A noite estava caindo e a luz estava fraca, mas decidi explorar as casas abandonadas que estavam em ruínas. Não vi ninguém lá e não havia veículos estacionados. Minha curiosidade me fez chegar mais perto das casas, apenas para ver se encontrava algo. De repente aconteceu o pior. Comecei a ouvir gritos desesperados e agonizantes provenientes de mulheres e crianças. Eram gritos angustiantes e arrepiantes, um terror que eu não podia ignorar. Joguei minha bicicleta e me joguei no chão, com medo de que alguém que estivesse dentro daquela enorme casa me visse. O terror tomou conta de mim e senti que poderia acabar como aquelas pessoas. Enquanto estava deitado, ouvi passos atrás de mim. Um jovem que estava voltando do trabalho se abaixou para me ajudar e perguntou se eu estava bem. Relatei a ele sobre os gritos horripilantes que ouvira. Ele riu e disse que aqueles sons eram reais, mas não vinham de pessoas vivas. Ele explicou que eram almas atormentadas que vagavam pelo local desde os acontecimentos trágicos. Ele me tranquilizou ao afirmar que aquelas almas não representavam perigo para mim e que elas podiam ser ouvidas, mas não eram de pessoas vivas. Ele explicou que a área se tornou uma espécie de povoado fantasma a partir das 20 horas, pois ninguém mais saía de suas casas, nem vivos nem mortos. Embora suas palavras parecessem difíceis de acreditar, não sabia se deveria duvidar da seriedade da senhora ou confiar nas informações do jovem. Agradeci ao jovem pela companhia e por me tranquilizar. Enquanto ele se afastava, percebi que estava quase escuro, mas decidi dar uma volta pelas casas decadentes. Usei minha lanterna para explorar o interior, mas não encontrei ninguém. A atmosfera era opressora e um odor desagradável pairava no ar. Finalmente decidi sair dali. Antes de partir, o jovem me aconselhou a não voltar àquela área, contando-me que uma dupla de amigos havia desaparecido após entrar em uma das casas para explorar. Apesar das buscas das autoridades, eles nunca foram encontrados. Montei em minha bicicleta e deixei o local sem olhar para trás. No entanto, enquanto me afastava, vi 2 figuras olhando pela janela de cima da casa. Eram figuras que não eram humanas e quase perdi o controle da bicicleta ao vê-las. Ouvir risadas sinistras vindo do mesmo lugar me fez perceber que aquilo estava longe de ser uma brincadeira. Decidi nunca mais voltar àquela área e aprendi a escutar os avisos das pessoas locais. Esta experiência me ensinou a respeitar o desconhecido e a ouvir os sinais de perigo. Agradeço por compartilhar minha história e desejo a todos uma ótima noite.